A comunidade afro-alemã tem suas origens no período do Império Colonial Alemão, que, entre 1883 e 1919, administrou territórios em diferentes continentes. Negros soldados, trabalhadores, estudantes ou pessoas do mundo do entretenimento das regiões que hoje constituem países como Camarões, Tongão, Tanzânia, Ruanda, Burundi e Namíbia, foram para a Alemanha no pós-guerra. O contingente militar alemão estacionado na África, conhecido como Schutztruppen, tropas de proteção, assim como os missionários, funcionários coloniais e colonos de origem alemã, retornaram à Alemanha, com atitudes racistas. A separação entre brancos e negros passou a ser mandatória pelo Reichstag, o parlamento alemão, o qual criou uma lei proibindo casamentos mistos, acesso à educação e a alguns tipos de trabalho. Alguns negros chegaram a ser esterilizados. Outros foram levados a campos de concentração. A propaganda racista contra os soldados negros os mostravam como estupradores de mulheres alemãs e portadores de doenças venéreas, além de vários outros tipos de enfermidades contagiosas. Passaram a ser assediados, humilhados em público, impedidos de trabalhar. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, essa população que antes era transitória se assentou na Alemanha. Alguns soldados africanos que lutaram pela Alemanha na guerra também se instalaram no país europeu. Mas foi um segundo grupo cuja presença acabou alimentando o temor dos nazistas, relacionando a miscigenação. Os nacional-socialistas opuseram-se à contaminação racial e cultural da Europa e tomaram medidas contra as manifestações da cultura negra na sociedade alemã. Assim, por exemplo, a execução de música estilo jazz foi proibida e perseguida. A influência de artistas negros na cultura. Na década de 1930, a famosa música de jazz Valaida Snau era conhecida como a Pequena Louie, porque seu talento no trompete rivalizava com o do legendário Louis Armstrong. Em uma turnê na Europa que havia de marcá-la para o resto da vida. Em uma apresentação na Dinamarca, na época ocupada pelos alemães, Snau foi aprisionada em Copenhague. É desconhecido o motivo da sua prisão ou tortura enquanto prisioneira, libertada em maio de 1942, numa troca por outro prisioneiro. Ela nunca mais foi a mesma emocionalmente. Continuou a se apresentar nos Estados Unidos, mas jamais conseguiu recuperar seu prestígio. Ela morreu aos 51 anos, em 1956. O início dos anos 30 na Alemanha foi glamouroso. Os rádios transistorizados tocam jazz. Josephine Benkel dança suas criações, que se tornariam lendárias. Nos salões de baile na capital alemã, as pessoas dançam entusiasmadas o ritmo da moda. Música negra é chique e moderna. Na República de Weimar, composta por Ernst Krenek, a ópera Johnny Spiel Tjalf, sobre um músico negro de jazz, torna-se um sucesso em 1927. Mas a vida de quem tem pele de cor negra na Alemanha passa a ser cada vez mais perseguida pela sombra do nazismo e suas ideias desvairadas sobre a pureza do povo alemão. Ao lado dos judeus e dos políticos oposicionistas, os negros eram um cisco no óleo ariano de Hitler e seus homens. E assim o destino de todos eles foi sacramentado pela Lei das Raças, de 1933. Embora os nazistas não tivessem um programa organizado para eliminar os afro-alemães, vários deles foram perseguidos, assim como foram outras pessoas com ascendência africana. Vários negros, tanto na Alemanha quanto nos territórios por ela ocupados, foram mantidos em isolamento, e um número ainda desconhecido foi esterilizado, preso ou sumariamente executado. A perseguição nazista à população negra ocorreu, a despeito de seu pequeno número na Alemanha, que era cerca de 20 a 30 mil. Os filhos de mulheres alemães e soldados africanos que haviam servido junto às tropas francesas eram vistos como uma ameaça à pureza da raça germânica. Os filhos de soldados negros e de mulheres alemãs eram conhecidos como os bastardos da Renânia. Notícias de capa do jornal de Frankfurt Volksblatt, no ano de 1936, 600 bastardos. Sobreviventes da Gestapo. Hans-Jürgen Massaquoi cresceu numa magnífica vila nos arredores de Hamburgo, onde a grande equipe de empregados de pele branca o respondia 24 horas por dia, ao menor gesto.
filho de Al-Ras Massaquoi, cônsul da Libéria, numa cidade ao norte da Alemanha. Ele desfrutou de parte da infância particularmente privilegiada. Mas o pai de Hans Jürgen não podia deixar de participar da luta que se aproximava na Libéria. Assim, pai e o avô deixaram a família e foram para a África Ocidental, sem passagem de volta. A mãe Birta recusou-se a aderir e manteve Hans Jürgen com ela. Birta era agora mãe solteira de um menino de pele negra. Ela retomou seu trabalho como enfermeira. O menino percebeu que toda sua vida foi virada de cabeça para baixo. O luxo acabou e o menino percebeu que pessoas de pele escura estavam sendo assediadas e humilhadas com gritos de bastardo e negro. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Neste contexto, o que se viu foram nazistas uniformizados marchando pelas ruas. Certo dia, o diretor da escola de Hans Jürgen lançou um concurso em que os meninos se tornariam membros da organização juvenil nazista, a Juventude Hitlerista. Hans Jürgen, na época com 10 anos, tinha um desejo ardente de fazer parte da comunidade. Certa manhã, o diretor tirou-lhe toda a esperança: você não pode participar da competição, não pode se tornar membro da juventude por conta da cor da sua pele. Certo dia, o ódio foi escrito em preto e branco. Alguém colocou uma placa no parquinho onde Hans Jürgen passava várias tardes brincando com as outras crianças, que dizia: fica estritamente proibido o uso de pessoas não arianos utilizarem o playground. Na quarta série, Hans Jürgen foi informado de que, apesar das boas notas, nunca conseguiria entrar no ginásio. Mas a mãe insistiu a ponto de finalmente conseguir para ele como aprendiz de maquinista. Com apoio constante da mãe, Hans Jürgen sobreviveu à guerra e à perseguição nazista. Juntos, eles superaram o medo constante da morte, tanto da Gestapo quanto dos bombardeios aliados, e ambos sobreviveram até que as forças britânicas invadiram e libertaram Hamburgo, em 1945. Campo de concentração de Sachsenhausen. Mahjoub Ben Adem Mohamed nasceu em 1904 em Dar es Salaam, a atual capital financeira da Tanzânia. Quando jovem serviu no exército colonial alemão. Em 1929, mudou-se para Berlim, tornou-se ator e atuou em alguns filmes nazistas, sendo um dos figurantes mais populares nos filmes produzidos na Alemanha, como O Palhaço Chocolate. Pouco antes de os nazistas tomarem o poder em 1933, com dificuldades financeiras devido à discriminação, Mahjoub teve que aceitar diversos trabalhos como professor, garçom em hotéis e ator em vários filmes. Por seus casos amorosos com mulheres alemãs, os nazistas o acusaram de transgressão das barreiras raciais. Em 1941, Mahjoub acabou sendo enviado ao campo de concentração de Sachsenhausen, onde morreu em 24 de novembro de 1944. Campo de concentração de Ravensbrück. Mofa Numbi nasceu em 1902 em Berlim. Seu pai, Jacob Numbi, veio de Camarões, então uma colônia alemã, enquanto sua mãe, Dorothea Grunwald, era alemã de Hamburgo. O pai de Mofa veio para a Alemanha como participante da primeira exposição colonial alemã em Berlim. Após o término da exposição, ele permaneceu na capital alemã, onde Mofa nasceu. Quando jovem, a condição social e econômica dos negros na Alemanha era precária devido à discriminação, tornando impossível para ela encontrar um emprego decente. Ela se voltou então para a prostituição e pequenos crimes para sobreviver. Os nazistas a prenderam, sob a alegação de ser uma criminosa profissional associal. Em 9 de junho de 1944, Mota foi enviada para o campo de concentração de Ravensbrück, onde morreu em 5 de fevereiro de 1945. Vítima da eutanásia. Von Renan James Allen nasceu em 1898. Seu pai, James Cornelius Allen, era um músico negro britânico natural do Caribe, que morava em Berlim. Sua mãe, Lina Panzer, era alemã e também vivia na capital. Como negra, Von Renan enfrentava dificuldades para sobreviver e, além disso, sofria de epilepsia. Ela acabou sendo esterilizada conforme a lei nazista de 1933 para a prevenção de possíveis filhos com doenças hereditárias. E devido à sua saúde e condição biológica,
Ela foi morta no Hospital Psiquiátrico de Bernburg, em 14 de maio de 1941, como parte da campanha nazista de extermínio em massa por eutanásia involuntária, a chamada Ação T4. O estado dos pacientes em geral é descrito como a vida apenas como um fardo, e reproduziam imagens para gerar apoio público para o programa de eutanásia. E ao lado do hospital existia o cemitério em Adamar, onde vítimas de extermínio por eutanásia eram enterradas. Um dos médicos nazistas mais proeminentes foi o professor Karl Glauberg, que conduziu experimentos pseudomédicos criminosos, infligindo uma quantidade chocante de crueldade sobre suas vítimas indefesas, e um dos fundadores mais infames da medicina desumana praticada sob os auspícios da SS, métodos de esterilização em massa. Deixe seu comentário sobre o assunto, e não esqueça de se inscrever, dar seu like e compartilhar para que o YouTube entenda o quanto foi relevante o nosso trabalho. Obrigado!